Olá, turma do Conquistar, tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Rosângelo Assis de Filosofia. Estão preparados para essa aula? Porque muita coisa interessante vai acontecer. Nós vamos ter uma conversa bem legal hoje, tá? Porque estamos na aula de número 16, a nossa aula de filosofia Eu Não Pedi Para Nascer. No objeto de conhecimento, nós vamos conversar sobre o existencialismo, a condição humana. Portanto, eu digo para vocês, preparem-se, porque vocês vão gostar muito dessa aula, tá bom? Porque ela mexe com o nosso cotidiano e, principalmente, ela vai estar presente, tá? Em todas as grandes avaliações que vocês vão fazer. Perfeito, então, vamos fazer o seguinte, então? Vamos à dúvida dessa aula. E já que estamos falando sobre o existencialismo, as nossas dúvidas, então. O que é existir? O que é liberdade? O que é angústia? Pensem um pouquinho sobre essas três perguntas, né? Sobre essas dúvidas que vão levantar uma grande reflexão com relação ao existencialismo. Lembre da pergunta inicial da nossa aula. Eu não pedi para nascer. Perfeito? Então daqui a pouco a gente volta. Pensa um pouquinho. E então, pensaram um pouquinho aí nas nossas perguntas? Na nossa dúvida da aula? Pois bem, nós vamos conversar sobre o existencialismo e eu vou começar justamente com uma frase do grande expoente do existencialismo, Jean-Paul Sartre. Ele falava o seguinte: viver é isto. Ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Olha só, essa frase aí ela já diz muito daquilo que vai ser o existencialismo. Nós somos livres, nós fazemos escolhas. E justamente por eu ser livre e fazer escolhas, eu tenho que assumir as consequências dessas minhas escolhas. Eu não posso culpar os outros pelas minhas escolhas. Perfeito? Então, olha só, o existencialismo, gente, ele é um conjunto de doutrinas filosóficas que tem o foco o quê? Na existência humana. O próprio nome já diz, tá bom? Vamos dizer assim, é a corrente filosófica do momento. Tá? Nós estamos falando desse mundo contemporâneo que nós vivemos. Ou seja, nós estamos falando então da ideia desse nosso existir. Tá bom então? Muito bom. Olha só. Alguns expoentes foram importantes até chegar em Jean-Paul Sartre, tá bom? O primeiro deles é Søren Kierkegaard. Ele é um dinamarquês, tá? Que viveu ali por volta de 813 a 1855, esse período aí do seu existir, né? E o Kierkegaard, ele dizia o seguinte: o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e em vivê-la de maneira íntegra, sincera e apaixonada, apesar da existência de inúmeros obstáculos vitais, como o desespero, o absurdo, a alienação e o tédio. Olha só, o Kierkegaard ele já começa pegando pesado aí, né? Ele vai dizendo logo, o indivíduo é responsável pelo seu existir. Não é outra pessoa, não é ninguém que vai ser responsável pela minha ideia de existir, de ser feliz, de buscar aquilo que eu quero para o meu existir, para a minha vida. Tanto que no existencialismo como um todo, vocês vão perceber que os filósofos existencialistas eles vão dizer que existir é ter um projeto de vida. Perfeito? Gravem bem isso daí. Outro grande filósofo desse período aí foi Martin Heidegger, o alemão Martin Heidegger. Ele vai dar talvez as bases desse existencialismo, tá? Porque o Heidegger ele diz que o homem não é um ser abstrato ou uma substância, mas uma existência presente. Ele chama essa existência presente de Dasein, ou seja, do alemão o ser aí.
Então, o que, que é o ser humano? O que, que é o homem para Heidegger? É um ser aí. Ou seja, é aquele dasein, aquele que está presente, mas tem a sua essência. Perfeito? Então, e aí nós chegamos no francês Jean-Paul Sartre, que foi o grande expoente do existencialismo, tá? Ele destaca a liberdade individual, a responsabilidade e a subjetividade do ser humano. Ele considera cada homem como um ser único, que é mestre dos seus atos e dos seus destinos. Perfeito, então, gente, olha só, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Quando nós falamos, então, dessa ideia de existencialismo, nós passamos por esses 3 filósofos aí, todos eles focam em quê? Na ideia de que o homem, né, a mulher, o ser humano em si, quando nós falamos na filosofia, né, o ser em si, ele está presente e ao estar presente nesse mundo, ele vai tomar a consciência de estar presente e vai dizer, eu tenho que me construir. Sartre, por exemplo, ele diz que nós somos nada, porque nós não temos ideia de onde viemos, né? E nós somos o quê? Nós viemos do nada, somos um nada e vamos para o nada, porque ninguém sabe para onde a gente vai. Então, a partir daí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me construir. Por isso, vamos lá, a condição humana dentro do existencialismo, o que que é? É que a existência, ela precede a essência. O que que o Sartre está querendo dizer com isso? O pensamento existencialista, ele defende que, em primeiro lugar, a existência vem, depois vem a essência. Ou seja, primeiro eu existo e depois eu me construo. O que é a ideia do ser em si e do ser para si? Quando eu digo em si, o que é? As coisas já estão prontas, já estão dadas, já estão acabadas. Eu fui lançado, eu fui jogado a esse mundo, né? E esse mundo já está aí. A partir do momento que eu tomo consciência de mim, eu começo a fazer o quê? Eu começo a me construir. Eu vou buscar entender, né, quem sou eu nesse mundo. E a partir daí eu passo então a me construir. É a ideia do quê? Do para si, tá bom? Gravem bem isso daí. Em si e para si. Em si já está pronto, já está acabado. E o para si, quando o homem é lançado, como o homem é jogado a esse mundo, ele começa a se construir. Portanto, não existe uma essência humana, tá? Que determine um homem. Vamos lá, acompanhe-se bem aí, olha. Mas ele vai quê? Ele constitui a sua essência na sua existência. Perfeito? Então, esta construção da essência, ela se dá a partir de quê, gente? A partir das escolhas feitas. Visto que o homem é livre. Sartre, por exemplo, ele vai falar que nós somos o quê? Condenados à liberdade. Por que nós somos condenados à liberdade? Porque eu faço a minha própria escolha. Sou eu que escolho. Não é ninguém que escolhe por mim. E a partir do momento que eu escolho, eu tenho que chegar e gerar as consequências dessa minha... assumir as consequências dessa minha escolha. Nessa condição, no qual o homem existe e sua vida é um projeto, ele terá que fazer o quê? Escolher o que quer ser e efetivar a sua vontade, agindo, isto é, o que ele vai fazer então, gente? Ele vai escolher, né? Portanto, olha só, quando nós falamos que o ser humano tem aquela ideia que é a condição humana, ele está dizendo o seguinte, se a condição humana é esta, então o homem vive numa angústia existencial. Gravem bem essa ideia da angústia aí, tá? Gravem bem essa ideia da angústia, depois a gente vai conversar mais sobre ela. Mas por que eu vivo nessa angústia existencial? Porque eu vou ter que escolher a todo instante. E escolher a todo instante é angustiante, pois cada escolha irá refletir aonde? Diretamente no que se é. Portanto, escolher e ser responsável por cada escolha. É essa a ideia do existir humano. É essa a ideia da nossa condição humana. Toda a existência humana, ela vai estar então, que? Em desespero. Aquilo que nos torna quem somos pode ser perdido e nos deixar em desespero, pois o homem o quê? Precisa de coisas externas que ele não controla para se sentir quem ele é. Perfeito, gente? Olha só. O que somos ou o que fazemos não é produto da nossa infância, de nossa criação, do destino ou da divindade. Olha o Sartre, né? Pegando pesado aqui com a gente.
Tudo que eu faço, tudo que eu escolho, tudo que eu decido, então não tem nada a ver com a minha infância, com a minha criação, com o destino, com divindade. Tem a ver com o quê? Com as escolhas que eu vou fazer. Porque eu sou livre para fazer essas escolhas. Mas no momento em que eu sou livre, então eu vou assumir as consequências dessa escolha. Por isso que ele fala, eu tenho que ter um projeto desse meu existir, tá? E a angústia, ela vai chegar justamente por quê? Ela chega porque ao existir, ao me perceber neste mundo, lembra do tema da nossa aula? Tá lembrado do tema? Eu não pedi para nascer, né? Porque eu fui lançado a este mundo. Olha só, estamos sozinhos. Fomos lançados no mundo para nos inventar, pois não há nada anterior à nossa existência para definir o que somos. Então, prestem bem atenção, digamos assim, um resumão desse todo o processo aí, né? Olha só, o existencialismo diz assim, não pedimos para nascer, fomos lançados a este mundo. A partir do momento que eu não pedi para nascer, eu fui lançado a esse mundo e eu tomei consciência desse meu existir, o que eu tenho que fazer? Construir um projeto para o meu existir. E eu sou livre para construir esse projeto, só que aí é que está o problema. Eu sou livre dentro de um mundo que tem uma série de condições históricas, psicológicas, sociais, econômicas. Então, o que eu tenho que fazer? Me construir aí, sabendo que eu não sou nada, e eu me angustio. Por que eu me angustio? Porque vai ter determinado momento em que eu não vou conseguir fazer aquilo que eu projetei, aquilo que eu planejei. E aí vem a angústia. O homem normal, o homem comum, ele vai fazer o quê? Desistir. Para o existencialista, não, eu tenho que me reprogramar. Se não deu certo esse projeto, eu tenho que reprogramar e refazer esse projeto e começar tudo de novo. É essa a ideia. Perfeito? Então vamos fazer o seguinte? Vamos para o nosso checklist. Muito bem, pessoal. Então, olha só, o que é o existencialismo? O existencialismo são doutrinas filosóficas que têm o foco aonde? Na condição de existência humana, tá bom? Então, a ideia do existir, por isso o nome já está muito fácil, né? Existencialismo tem a ver com o nosso fato de existir, perfeito? Nós tivemos, então, 3 grandes filósofos nesse processo aí, tá bom? Nós tivemos o Kierkegaard, nós tivemos o Heidegger e nós tivemos o Sartre, que é considerado o grande expoente do existencialismo. Kierkegaard dizia o quê? Ele falava que a ideia do indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida. Ele já começa a dar umas bases bem legal aí sobre a ideia do existencialismo. Responsável pelo seu existir. Eu mesmo, tá? Como indivíduo, eu sou responsável pelo meu existir. Heidegger dizia que o homem era o quê? Uma existência presente, ou seja, é o Dasein, que é o ser aí, tá? Eu estou aí, tá certo? Então, era essa a ideia. E Sartre falava do quê? Da liberdade individual, da responsabilidade e da subjetividade. Perfeito? Então, olha só. Quando Kierkegaard fala que o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida, ele está dizendo que ele tem que vivê-la de uma maneira íntegra, sincera, apaixonada, apesar da existência de inúmeros obstáculos vitais, como, por exemplo, o desespero, o absurdo, a alienação, o tédio. Perfeito? Quando Heidegger diz que o homem é um ser aí, ele está dizendo que o quê? Não é um ser abstrato, não é uma substância, mas é algo que está presente, perfeito? E quando Sartre fala da liberdade individual, responsabilidade e subjetividade, ele considera cada homem como um ser único, que é mestre dos seus atos e do seu destino. Perfeito? Então, gente, olha só. Essa é a ideia central do existencialismo. Se a gente entende isso daí, a gente não só se prepara bem para as nossas avaliações, como a gente se prepara para a nossa vida também, para o nosso existir também. Perfeito? Então, olha só, quando a gente diz que a condição humana, na condição humana a existência precede a essência, eu estou falando do quê? De um ser em si e de um ser para si. Ou seja, eu estou falando daquela ideia de que as coisas estão aí, na minha frente, no mundo na qual eu existo, e eu tenho que me preparar para este mundo. Como que eu vou fazer isso?
construindo o meu projeto, construindo o meu existir. Perfeito? Então, olha só, em si as coisas já estão prontas. Para si, eu fui jogado e eu começo a me construir. Isso é muito importante, tá? Nesse processo de pensamento existencialista, em si e para si. Então, nessa condição no qual o homem existe, e a sua vida é um projeto, lembra que eu falei do projeto de existir, né? Ele terá de escolher o que quer ser e efetivar a sua vontade agindo, ou seja, escolhendo. Por isso que Sartre falava, nós somos condenados à liberdade. Por que eu sou condenado à liberdade? Porque eu sou livre para fazer as escolhas. Mas, a partir do momento que eu faço as escolhas, eu tenho que ser o quê? Responsável por essas escolhas. Então, o que vai acontecer? A responsabilidade é minha, né? Eu escolhi, não foram outros que escolheram por mim. Porque eu tenho a liberdade de buscar e de construir esse projeto. Conseguiram acompanhar isso daí? Vamos fazer o seguinte agora. Se preparem, porque nós vamos agora para as dicas. Preparados então para a nossa dica? Vamos lá, papel e caneta na mão. Se prepare aí, olha só. Anote aí O que vocês não podem esquecer dessa aula? Que o existencialismo está diretamente ligado a quê? À existência humana. Ponto. Perfeito? Então, nós existimos e a partir do momento que existimos, nós nos construímos. Seria essa a ideia. O existencialismo é aquela corrente filosófica que trabalha diretamente com a ideia do existir humano. Perfeito? Muito bem. E os filósofos existencialistas basicamente são Kierkegaard, Heidegger e Sartre, sendo que o Kierkegaard falava sobre a ideia do indivíduo ser responsável pela sua vida. Olha só que interessante, né? Eu sou responsável pelo meu existir. Eu sou responsável pela minha vida. Na mesma linha, Heidegger vai chegar lá e vai dizer, o indivíduo é um Dasein, ou seja, é um ser aí, ele estar aí, ele está presente. Não é algo subjetivo, é algo que é. Perfeito? Isso é muito importante, tá? E o Sartre vem e diz para nós somos condenados à liberdade. Eu sou condenado a essa liberdade por quê? Porque eu faço escolhas. E a partir do momento que eu faço as escolhas, eu tenho que assumir também o quê? As consequências dessa escolha feita, que podem ser consequências boas ou ruins para o meu existir, né? E a partir do momento em que as consequências não foram tão boas e eu não construí, não acabei não dando, né, a caminhada exata para esse processo, o que eu faço? Eu recomeço novamente. Seria essa a ideia. Porque aí vem a questão da angústia, né, gente? Por isso que a gente fala, vamos para o Anote Aí 2. Olha só, Anote Aí 2 diz assim, a condição humana, a existência precede a essência. Ou seja, primeiro eu existo, essa é a condição. Eu fui jogado, eu fui lançado, eu não pedi para nascer. Né? Quando eu tomei consciência de mim, eu já estava no mundo. E a partir do momento que eu tomo consciência que eu estou nesse mundo, eu me percebo que eu vivo num mundo que angustiante. A angústia vai estar constantemente em mim. Por quê? Porque eu preciso me construir, eu preciso tomar decisões. E para isso eu sou livre para tomar essas decisões. Só que eu sou livre não numa liberdade plena, completa, total, mas numa liberdade condicionada pelas condições históricas na qual eu existo, né? Então, se a gente for analisar, dependendo da época, do local, né, da família, do bairro, da comunidade, dependendo de onde eu nasci, eu vou ser mais livre ou menos livre. Independente disso, qualquer escolha que eu fizer, eu sou responsável por ela. As consequências dessa escolha são minhas, são minhas. Não foram outras pessoas que me mandaram escolher. Eu vou ouvir, eu vou escutar, mas quem vai decidir sou eu. E a partir do momento que eu decido, tá certo? A partir do momento que eu digo, quero isso, vou fazer desse jeito, assuma as consequências dessa sua escolha. Não ponha a culpa nos outros. Perfeito, então? Então é essa a ideia. Por isso que vamos falar do
da angústia existencial. Qual é a angústia existencial? É isso daí, é eu ter que fazer escolhas e assumir. Só que a angústia é importante, porque no momento em que eu me angustio nesse mundo, eu começo a buscar o quê? A me construir constantemente, porque muitas vezes pode não dar certo o processo. E aí o que eu tenho que fazer? Recomeçar, me construir novamente, eu não vou desistir. É essa a ideia. Perfeito, então, gente? Vamos fazer o seguinte agora, vamos para o encerramento dessa aula. E então, conseguiram acompanhar aí a ideia do existencialismo? Se quiserem se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, faça o seguinte, sigam a gente nas nossas redes sociais, olha aí, @Centro de Mídias _AM ou hashtag Projeto Conquistar Seducan. Lá tem muita coisa bacana para vocês aí se aprofundarem nos demais assuntos, nesse e nos outros também de filosofia. Tá bom então? Tchau, pessoal!